Glosa ordinária. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao Glosa Ordinária. Hoje estou aqui a Mariana Leite com a minha colega Joana Gomes. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. E temos uma convidada muito querida, e como todos os nossos convidados, muito especial, a nossa querida Carla Correia. A Carla é membro integrado do Instituto de Filosofia, defendeu uma tese de doutoramento em 2016 sobre a linguagem, o impacto da linguagem dos trovadores galego-portugueses na língua, na escrita ibérica. Neste momento ela não está a trabalhar dentro da academia, mas está a trabalhar na mesma, como sempre, na sua grande paixão, que é a poesia trovadoresca, e nós convidamos a nossa Carla para nos ajudar a falar, a explorar um pouco as cantigas de amigo, o tema que ainda falta deste ciclo sobre a poesia trovadoresca galego-portuguesa. Carla, bem-vinda ao nosso podcast. Olá, obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Já aprendeste o nosso modo de saudação. Já ouvi outros episódios também, não é? Muito já bem. venho aqui treinar. Carla, obrigada por estares aqui connosco. Começo a perguntar-te pela tua paixão pela poesia trovadoresca, porque, claro, nós vamos falar sobre um tema específico, mas, enfim, para apresentar também um pouco os nossos convidados, neste caso, apresentar um pouco ao público, para as pessoas saberem porque é que tu gostas tanto de poesia trovadoresca, como é que surgiu essa paixão e o que é que tens feito dentro desse domínio. Então, antes de mais, muito obrigada aqui pelo convite, é um gosto enorme estar aqui com vocês. No que diz respeito aqui à minha paixão pela poesia trovadoresca, podemos dizer que ela surgiu muito tardiamente, como no geral acontece, não é? Quando nós temos aquele primeiro contacto com a poesia trovadoresca no ensino secundário, no 10º ano, normalmente é um contacto muito superficial e que não nos permite perceber exatamente o valor que aquela poesia tem. E tirando as pessoas que, como eu, ingressam num curso de estudos portugueses e que depois, por acaso, vão estudar um bocadinho mais detalhadamente esse fenómeno, no geral, a ideia que fica é esta, não é? Aquela poesia trovadoresca é aquele tipo de poesia muito nhe-nhe-nhe, não é? Com uma linguagem muito repetitiva. Muito chato. Só estou sempre a dizer a mesma coisa, que é isso que nós aprendemos, na verdade, não é? Quando cheguei aqui ao curso e consegui deparar-me Curso que tiraste em Coimbra, não é? Visão. Sim, tirei em Coimbra, sim. Portanto, quando entrei então, no curso de Estudos Portugueses e Lusófonos, em Coimbra, no último ano, o contacto que tive então com a poesia trovadoresca fez-me perceber a complexidade que estava por detrás deste fenómeno, que não era uma coisa simplista, como estava habituada aqui a pensar. E, portanto, foi só mesmo quando cheguei ali a esse último ano, eu sou uma pessoa um bocadinho influenciável, não é? Quando há alguém que nos transmite algo com paixão, não é? Que foi o caso da minha professora, eu acabo por ser levada por essa paixão. E para mim aquelas aulas e aquela descoberta do mundo dos trovadores foi uma coisa maravilhosa, que me fez então seguir estudos dentro já dessa área, especificamente sabendo que queria estudar os trovadores galego-portugueses, e juntei-me então no Porto ao mestrado em Estudos Literários, Culturais e Interartes e ao grupo de investigação do Seminário Medieval, Literatura, Pensamento e Sociedade, que me fez crescer imenso e que me fez cimentar ainda mais esta paixão que eu tenho, que eu já tinha e que cada vez, e que não se esvai com o tempo, pelos trovadores. A tua tese, podes explicar um pouco qual foi o propósito? Porque a ideia de estudar a linguagem dos trovadores galego-portugueses, e qual é que foi o impacto? Houve um impacto? Como assim? Porque se calhar alguém que nos esteja a ouvir, como assim a linguagem dos trovadores e o seu impacto no resto da península, mas porquê? Como? Sim, em primeiro lugar, quando pensei neste projeto de tese, foi no seguimento daquilo que já tinha feito na tese de mestrado, em que tinha detectado aqui algumas semelhanças muito nítidas entre a poesia galego-portuguesa e um texto castelhano que é A Razão de Amor. E no seguimento dessa investigação e desse estudo comparatista, consegui perceber que, efetivamente, ao contrário do que nos querem fazer parecer, a poesia trovadoresca
logo naqueles anos e naquelas décadas que se seguiram ao fim do fenómeno em território galego ou português, teve fortuna na produção literária peninsular. E mais até em território castelhano do que em território português, nessa altura, não é? Nessa altura. E, portanto, foi por perceber que existiam textos que davam conta da presença, da linguagem específica dos trovadores galego-portugueses que decidi procurar que textos seriam esses. Claro que inicialmente o meu plano era muito abrangente. Eu estava aqui a estudar para aí, sei lá, 5, 6, 7 textos. Depois percebi que isso era impossível e que o que eu poderia fazer era dar uma amostra e abrir um bocadinho o caminho, que estava um bocadinho por explorar ainda nesta área, para que se percebesse que efetivamente havia uma presença muito nítida e clara, esta intertextualidade entre a linguagem específica galego-portuguesa, trovadoresca, e esses outros textos que dela beberam. Claro que para isso eu precisei inicialmente de conhecer muito bem os trovadores. Então, por isso é que a minha tese teve que se limitar um bocadinho no corpus que eu fui depois abordar. Eu precisei sistematizar, perceber quais é que eram as especificidades da linguagem trovadoresca, o que era diferenciador face aos modelos que lhes deram origem, para que depois então pudesse reconhecer essa influência nos outros textos, não é? Porque o que é a literatura se não uma manta de retalhos, não é? De textos anteriores que a eles deram origem. Aqui o que é crítico é percebermos, mas terá sido esta influência que deu origem ou que está presente neste texto, ou terá sido outra? E a verdade é que a poesia galego-portuguesa tem algumas especificidades que a tornam muito original no contexto europeu da altura e que são detectáveis nesses textos. Agora eu pergunto que originalidades são essas? Será que é só... Enfim, nós no último episódio sobre as cantigas de amor estivemos precisamente a falar sobre isso, sobre a originalidade do cantar de amor. Foi talvez um pouco surpreendente, porque a ideia que talvez se tenha é que o cantar de amor é um decalque do modelo occitânico e na verdade não é. É uma inovação sobre um modelo. E agora eu pergunto, já lançando, não é, a farpa para atiçando a questão das cantigas de amigo, a originalidade está onde? Está nessas cantigas de amigo? Está antes, sim, está antes, porque não é possível falarmos de cantigas de amigo sem falar de cantigas de amor em primeiro lugar, não é? Aquilo que é considerado pela crítica em geral, neste momento, de mais original nas cantigas de amor, no seio das cantigas de amor, é a adaptação de uma linguagem num contexto diferente. E naturalmente que o contexto social dos trovadores que tiveram esse contacto com outros trovadores de origem occitânica, em território exterior ao território galego-português, não é? Esse contacto inicial, mas a recepção dessa influência não foi feita sem conflito interno, não é? Aliás, havia algo que era diferente entre os trovadores occitânicos e os trovadores galego-portugueses. Principalmente aquela geração, foi a geração que efetivamente pegou no fenómeno e implantou em território galego-português, e essa diferença era a sua condição social, não é? Estamos a falar aqui, no caso galego-português, de trovadores que eram de linhagens nobres ou que estavam na dependência de linhagens nobres e que se viam em conflito com um sistema de repartição de heranças vertical e que relegava os filhos segundos para segundo plano, não é? Que lhes retirava a possibilidade de herdar, que lhes retirava a possibilidade de casar e com isso retirava-lhes o seu poder também. E, portanto, o fenómeno trovadoresco para estes trovadores foi apropriado de forma a que pudessem veicular aquilo que eram as suas reivindicações sociais. E foi uma forma simbólica, não é? Uma forma simbólica de reivindicar algo que eles achavam que era seu por direito, não é? Face àquilo que era a sua condição social. Pelo contrário, os trovadores occitânicos eram geralmente vassalos de grandes senhores que patrocinavam a atividade trovadoresca, e o amor que é dedicado à mulher é, na verdade, dedicado
Ao senhor. ao marido da mulher, não é? É ao senhor, não verdadeiramente à esposa do senhor. É uma forma simbólica de praticar aquilo que para eles era uma forma, uma filosofia comportamental, de comportamento, através do qual eles poderiam alcançar um status social superior, através do comportamento. Era uma ideia de nobreza de comportamento que se alcançava através da poesia como veículo de ascensão simbólica. Portanto, aqui em território galego-português, essa adaptação da cantiga de amor de origem occitânica fez com que houvesse aqui uma necessidade de subverter aquilo que eram os seus modelos, porque esses modelos não faziam sentido. Aqueles que eram os atores, não é? Os trovadores galego-portugueses não encaixavam nesse papel, que era um papel vazio, um papel em que se dedicava uma cantiga a uma mulher que não existia, porque aquilo que eles reivindicavam era, efetivamente, a posse dessa mulher. Claro. E, portanto, havia aqui um desfazamento entre a linguagem original e aquilo que era as suas reivindicações sociais. E a poesia trovadoresca tem uma forte componente social nesta altura. Lá está. Quem não ouviu o episódio sobre as cantigas de amor antes de ouvir este episódio, vá ouvir, porque assim ainda fica a perceber melhor como é que este processo acaba por funcionar especificamente para o cantar de amor. Pronto, evidentemente, como tu bem disseste, não se pode falar da cantiga de amigo sem falar da cantiga de amor, mas eu agora pedia-te que centrasses na cantiga de amigo e nos dissesses exatamente quais são então as especificidades deste género trovadoresco. Ora, o que é que os trovadores fizeram? Isto numa fase inicial. Face a essa ausência de referencialidade da mulher, que era uma mulher que não existia e que era simbólica, não é? Eles procuraram ocupar esse lugar de uma mulher que era inacessível através de uma que fosse simbolicamente acessível e que lhes permitisse simbolicamente reclamar aquilo que eles achavam que era seu por direito natural. Não é? E, portanto, a maior especificidade da cantiga de amigo é esta inversão de papéis que se dá entre o masculino e o feminino. E, ao passo que nas cantigas de amor temos um sujeito poético masculino que dedica o serviço a uma mulher que é inacessível, que não existe, nas cantigas de amigo essa situação é invertida. Então coloca-se a mulher, ela, numa situação de vulnerabilidade, numa situação que lhe permite ao trovador aceder a ela, portanto já não se trata de uma mulher casada, mas sim de uma mulher solteira, disponível para casar, e agora é ela que vai ter toda aquela sintomatologia amorosa que era típica do sujeito poético masculino das cantigas de amor, são transferidas todas para a figura feminina. E então é ela que está numa situação de sofrimento, numa situação de ansiedade. A situação inicial, normalmente, das cantigas de amigo é a situação do encontro amoroso ou do potencial encontro amoroso, o qual está combinado com o amigo ou ao qual o amigo falta, o que causa esta angústia no sujeito poético feminino. E, portanto, essa é logo, à partida, a grande diferença e a primeira especificidade das cantigas de amigo. E então, perguntava-te também, que não ficou claro quando começamos a fazer esta série de perguntas, quando é que nós podemos traçar a origem ou quando é que surgem as cantigas de amigo na Península Ibérica? Portanto, é um género que não existe na lírica trovadoresca occitânica também, ou seja, não há nem sequer essa relação de construir sobre um modelo que já não serve, não é? Portanto, é um modelo que surge, um género que surge na Península Ibérica. E, portanto, eu perguntava-te qual é a hipótese mais viável para o surgimento das cantigas de amigo aqui na Península Ibérica. Quando e o como, Quando e o como, sim. Ok. Pelos dados que temos, as cantigas de amigo terão surgido por volta da segunda década do século XIII, portanto no seio daquela que é considerada hoje a segunda geração de trovadores galego-portugueses, que é assim identificada por António Rezende de Oliveira, que é um historiador de literatura que traçou
a biografia possível de vários trovadores, biografia que até então era muito desconhecida e obscura. E o facto de ter traçado essa biografia, juntamente com o material que temos, que são os textos, não é? E acho que só podemos tecer hipóteses com base no material que temos e que existe, e portanto terá sido, no seio dessa segunda geração, que se implantou a canção trovadoresca em território galego-português e que começaram estas cantigas de amigo, a primeira das quais, que até está no cancioneiro, que é o famoso Cantar do Cavaleiro, do Cavaleiro de Calheiros. Claro que as primeiras tentativas de escrita, não é, neste novo género foram problemáticas, houve reações, houve recusas, houve diálogo entre os vários géneros, entre o género de amigo e o género de amor, e é a partir destes diálogos que se vão estabelecendo que nós conseguimos perceber que houve aqui uma fase que foi uma fase mais experimental, em que se foi testando, em que se foi percorrendo caminhos diferentes daqueles que eram habituais, para depois efetivamente se instalar a cantiga de amigo como género no seio da poesia trovadoresca galega-portuguesa. Então, já agora pergunto, lançando aqui também uma provocação, porque tal como provavelmente aprendeste na escola, não é? E é um bocado aquilo que nós temos aprendido, pelo que tu estás a dizer, não houve, ou aquilo é uma criação, quase uma espécie de fruto do cantar de amor, não é? Uma construção sobre o cantar de amor. Mas então não era uma tradição autóctone que dá origem a este género? Ou por outra, haveria também influências locais, autóctones, para a construção deste género trovadoresco? Então, há várias teses que procuram explorar aquilo que é e que explicar o surgimento deste novo género. E, na verdade, eu acho que nenhuma delas está totalmente errada. A verdade é que esta ideia, não é, de surgir uma voz feminina a cantar não surgiu do nada. Claro, não é? É muito antiga, não é? Claro, já existiam várias tradições literárias em que tínhamos vozes femininas efetivas, não é? E vozes femininas encenadas, como é o caso das cantigas trovadorescas galego-portuguesas. E, portanto, nós não podemos recusar nem afastar totalmente todas essas influências que podemos reconhecer até tematicamente, a nível de temas mais comuns ou mais populares. É óbvio que essa influência existe. Agora, essa influência não explica na sua totalidade o fenómeno deste novo género. É preciso olhar porquê. Porque é que não explica? Exato. Temos que olhar para os textos, temos que perceber como é que os textos se constroem. E é possível fazer uma arqueologia da cantiga de amigo. Claro, com os textos que temos acesso. Nós não pode ter havido outros textos que não nos chegaram, mas aqueles que nos chegaram, dos que foram conservados, nós conseguimos perceber que existe aqui uma evolução, que existem tentativas iniciais, que existem reações, que existe depois uma implantação, que existem tentativas depois até no seio das Cortes Régias, não é? De se apoderar deste fenómeno, que é um fenómeno identitário para os grupos senhoriais, e portanto isto leva-nos a crer, e a hipótese mais plausível e que podemos comprovar, é que efetivamente as cantigas de amigo são uma emanação do contexto trovadoresco. Elas são criadas pelos trovadores. Naturalmente, tudo o que é criado com influências em coisas que já foram escritas antes. E, como é óbvio, desde as teses populares e orais, por exemplo, começaram logo quando foram descobertos os cancioneiros, não é? Que do século XIX, começaram a surgir estas tentativas de definir este género que era então tão diferente e tão inusitado em contexto ibérico. E há várias tentativas de explicar esse surgimento, desde Carolina Michaelis, com a sua tese popular e oral, a teses clássicas e latinas, por exemplo, com Lang, que também veio tentar explicar uma influência clássica na poesia trovadoresca, até às famosas teses arábicas, não é? Produzidas por Ramon Medem da Espiral,
inicialmente, que via aqui nas jachas aquela que seriam tematicamente e estilisticamente produções que eram muito próximas das cantigas de amigo, nomeadamente em termos, mesmo em questões temáticas como uma donzela que confidencia os seus sentimentos que tem à mãe ou à irmã, que eram figuras que também estavam presentes nesses textos. Depois, em Portugal, houve reações a esta teoria árabe. Rodrigo Lapa achava que os cantares de amigo tinham uma origem predominantemente tradicional e dividia esta dupla influência dos cantares de amigo, por um lado, as cantigas, os cantares de amigo não, da poesia trovadoresca no geral. Por um lado, as cantigas tinham a influência dos occitânicos diretamente, e por outro, aquelas que tinham uma influência tradicional e encontrava no paralelismo, na utilização do paralelismo, um argumento para defender essa teoria. Se calhar isso também. Sim. Isso também ajudou um pouco à construção de uma imagem mais negativa ou menos positiva, sobre o cantar de amor, porque é uma coisa que vem do estrangeiro e a outra é quase a voz do povo, não é? Nessa ótica, porque se é de origem tradicional, popular, é quase uma espécie de emanação daquele território, algo que as cantigas de amor não são, não é? Portanto, se calhar também contribui um pouco para a mistificação de um género sobre outro, não é? Claro que sim, claro que sim. Aliás, são teorias muito românticas, não é? Que têm aqui, que tentam procurar naquilo que é a nossa herança tradicional, que os fermentos que deram origem ao novo género. Sim. Iria dizer que no caso do Lapa, isso pode ter uma explicação que tem que ver com a proximidade e a relação que ele tinha com a Galiza, ou seja, a tentativa de criar um património comum, ou de olhar para as cantigas de amigo como um património comum entre a Galiza e o norte de Portugal, pronto, e depois Portugal como território independente, porque pronto, eu recentemente tive essa oportunidade de estar a olhar um pouco para a correspondência do Lapa e é muito patente esta tentativa de criar não só a questão da língua, portanto, criar uma unidade entre o galego ou a ortografia do galego no pós-franquismo e também esta herança da lírica trovadoresca, portanto, as duas coisas estão muito ligadas. Desculpa, isto foi só uma à parte, mas era não para... Sim, faz todo sentido. Explica muita coisa. Então, salientaste ainda agora que um dos traços mais relevantes das cantigas de amigo é o protagonismo da figura feminina, portanto ela tem um papel inverso ao do trovador, mas também outra característica interessante é que ela não é a única figura feminina que comparece em várias cantigas de amigo, não todas, não é? Mas há outras figuras femininas que povoam este universo. E então gostava que falasse um pouco sobre quais são essas figuras, que tipos de figuras femininas encontramos então nessas cantigas de amigo e qual é o papel destas figuras na composição poética. Então, há três grandes grupos de figuras femininas que aparecem, não é? Em primeiro lugar, a mãe. A mãe é uma das presenças mais frequentes nas cantigas de amigo. Já lá volto porque a mãe é a situação mais complexa. Depois temos as amigas, que surgem também em algumas cantigas. Normalmente representam aqui o papel de confidente, são próximas da mulher, partilhando os seus sentimentos. Há inclusivamente cantigas, por exemplo, uma bailada da Aira Nunes, que são convocadas todas aquelas que partilham do mesmo sentimento para dançar debaixo da avelaneira, não é? Portanto, as amigas representam aqui um espaço de complicidade com a figura feminina. Temos ainda, por vezes, a irmã. A irmã também costuma aparecer, embora de uma forma mais esporádica. Voltando aqui um bocadinho ao papel da mãe. A mãe pode aparecer com vários tipos de papéis. Ela pode representar, pode funcionar como confidente, tal como as amigas e as irmãs. Uma figura aqui protetora, a quem a filha desabafa sobre o amor, sobre a saudade que sente do amigo. Mas em alguns casos também representam uma barreira ao amor. Vai representar simbolicamente aquela barreira que existia no acesso à figura feminina nas cantigas de amor, que era o facto de ser casada. Aqui temos a mãe que é essa barreira que se interpõe entre o amigo e a donzela. Além disso, mãe, depois... mas então não temos um guardião masculino.
É um ambiente, Não, pelo que nós estamos a ver, não é? É um Sim. ambiente muito feminino, não é? Quase uma espécie de gineceu, não é? É um ambiente muito feminino. Aqui o motivo da guarda, inclusivamente, que existe também na poesia transpirenaica, é um motivo que aqui assume sempre uma dimensão feminina. Quem desempenha essa função de guardar a figura feminina é a mãe, efetivamente. Às vezes até atribuído a outros papéis, não é? Às irmãs, por exemplo, que também acompanham a figura feminina para evitar que haja comentários exteriores. O chamado pau de Quando ela vai cabeleira. ao É exatamente, o vela, fazerem de Sim, vela. mas também faz sentido que seja a mãe porque se trata de uma donzela não casada, ou Pois, seja, no isso. caso da lírica occitânica e no caso da cantiga da mosta, falamos de uma mulher cujo poder, portanto, o poder que a controla já passou para o marido, mas pronto, podemos ter a figura do pai e não temos, de facto, Pois é não isso, é? é mais Não. isso. Aliás, eu ia até juntar aqui a estas mulheres, provocadoramente, a questão, um cantar, provocador, de alguém que recusou sempre o cantar de amigo, que é o Afonso X, não é? Quando começa a fazer um escárnio de amigo, na verdade, dizendo que falavam duas irmãs, estando antes à tia. A tia também não é uma figura que alguma vez aparece, não é? Aparecem sempre mães, irmãs, amigas só. Exatamente. E a natureza? E a natureza, sim. A natureza é outra figura aqui, mas diferente. Só para dizer ainda que há aqui também um aproveitamento da figura da mãe de uma forma muito engraçada. Por exemplo, há uma cantiga do João de Requeixo, se não me engano, na qual a mãe consente que a filha vá ao encontro do amigo, mas pede-lhe para ela fingir que vai em oração, para que os outros não falem. E há ainda uma cantiga do Martim de Padroselos que subverte totalmente esta relação entre mãe e filha, ao colocar a mãe como rival da filha, as mesmas disputando o mesmo amigo. E é uma coisa muito, é uma cantiga muito engraçada de se ver, e claro que há aqui também, não parece haver aqui hibridismo, a cantiga é toda, mas eu acho que porque há aqui claro que é um tema que causa aqui, é uma subversão daquilo que é o papel da mulher, da mãe, o papel habitual da mãe nas cantigas de amigo, e portanto naturalmente parece-me haver aqui um hibridismo entre cantiga de amigo e cantiga de escárnio, não é? Mas é uma cantiga muito engraçada, que subverte totalmente esta relação, e é nisto que os trovadores são fascinantes, quando encontramos uma coisa destas, não é? Olha afinal estou farta do papel da mãe. E até da tensão, atreveria-me a dizer até da tensão, porque é uma disputa, é uma rivalidade de qual delas é melhor para satisfazer o amigo, não é? Exatamente. Exatamente. Que no fundo isso é lá muito está, engraçado. manifesta, e este caso, de qualquer das maneiras nós vamos colocar os links para as cantigas de que falámos aqui na descrição do episódio, mas isso de facto mostra uma coisa também, que isto é pura fantasia masculina. Sim, mas não resisto a dizer uma coisa. Absolutamente. Uma coincidência calhou ser assim, que somos 3 mulheres que estamos aqui a falar verdade. hoje de cantigas de amigo. É verdade. Mas por acaso Resta realmente saber quem é a mãe e quem é a amiga, não é? Somos todas amigas, vamos todas bailar sob as avelaneiras. As três velidas sobre Eu acho que é mais isso, sim. mas de facto, lá está, acho que isso prova, e sobretudo este cantar que referiste da potencial disputa entre a mãe e a amiga, entre a mãe e a amiga sobre o amigo, não é? Que isso é pura fantasia masculina, não é? Quer dizer... Absolutamente, sim. E mesmo quando não temos isso. Ele ter não só uma mulher solteira a disputá-lo, como ainda uma mulher casada. E pronto, eu já estou a Ou imaginar aparentemente casado. videoclipes de hip-hop com 2 mulheres, uma de cada lado. E Pois, coisas assim. a imagem... É tipo a música do Marco Paulo, não é? Eu tenho 2 amores. Neste caso não é uma loira, outra morena, é uma casada, outra solteira. Exatamente. Eu acho que a questão da mulher ser solteira, da amiga ser solteira, é também bastante relevante para o género do cantar de amigo, não é? Porque mostra ainda mais esta imagem de disponibilidade, pelo menos à partida, não é? Não é alguém que tenha um impedimento social, político até, porque estes casamentos, estamos a falar da aristocracia, são estratégias políticas, não é? Ela não tem Claro. esse problema.
à partida, não é? E no fundo é alguém que será mais jovem, disponível e pode ter filhos, não é? Porque se calhar o objetivo desta nobreza que não encontrava satisfação no serviço de amor era poder ter uma linhagem e ter filhos, não é? Claro que sim. Sim, aliás, uma, mas isto falamos, é uma simbologia da figura da mulher, um entendimento simbólico que existe, não é? Desde sempre. A mulher como representando aquilo que é a terra, a mulher como terra, e a posse dessa terra é a possibilidade de estabelecer essa linhagem. É a mulher fértil, a mulher em idade fértil, naturalmente, disponível, com quem ele possa casar e com quem ele possa ter uma prole, não é? Que faça, então, que lhe dê essa linhagem que à partida estava vedada face à sua condição ou de filho segundo, não é? Ou de Normalmente nobreza filhos mais segundos, baixa, não é? Porque casar assim, com uma uma mulher nobreza de condição social inferior, sim, que não teria acesso ao território. Claro que não nos podemos esquecer que no próprio, na própria evolução do fenómeno trovadoresco entram em cena também as cortes reais. E as cortes reais vão tentar usurpar o fenómeno trovadoresco daquele que é a sua origem, daquela que é a sua origem, como forma de tentar mitigar aquele que é o poder simbólico que a literatura trovadoresca tem para estes senhores. Porque temos que falar de poder simbólico, da forma como a literatura tinha aqui um papel importante a nível das reivindicações que esta classe tinha. E, claro, quando entram em cena as cortes régias que vão tentando centralizar em si todo o poder administrativo do reino em geral e que acabam por usurpar aquilo que ainda era o que representava este poder identitário, não é? A literatura como identidade desta classe, naturalmente o fenómeno vai acabar por perder aquela que é a sua força matricial, não é? Porque deixa de o ser rei uma tem um poder subversão e passa a económico. ser um género, não é? Por assim dizer. Sim, Aliás, sim, estás a falar do rei, neste caso, dá para compreender que é o Dom Dinis, porque a maior parte das cantigas de amigo até que nós conhecemos são as de Dom Dinis, mas estamos a falar de 50 anos depois de aparecerem as cantigas de amigo. Né? E pelo meio tivemos a corte do Afonso X, que deu para perceber aqui por este escárnio, talvez não fosse muito favorável às cantigas de amigo, na verdade ele era contra o cantar de amigo, e se calhar vai fazer, e nós vamos ter um episódio sobre isso, um processo diferente para controlar, digamos assim, desubverter, se é que essa palavra pode existir, o cantar trovadoresco. Não é? Ele vai usar outra estratégia para converter o cantar trovadoresco em galego-português num género domesticado para a sua corte, né? E isso consegue-o sobretudo com as cantigas de Santa Maria. Nós também vamos ter um episódio dedicado às cantigas, portanto temos essa estratégia. O que o Dom Dinis vai fazer é diferente, não é? Podes explicar um pouquinho mais sobre isso? Sim, o Dom Dinis vai procurar subverter aquilo que é a linguagem típica das cantigas de amigo em contexto de amigo e de amor, naturalmente, em contexto galego ou português, fazendo a apologia dos modelos que supostamente lhes deram origem, não é? Colando-se àquilo que é a produção poética occitânica. E com isso vai procurar mitigar aquilo que de mais original e que representa a identidade dos próprios trovadores, fazendo uma recusa daquilo que eram as suas reivindicações, domesticando os seus impulsos, dizendo que não, o trovador não pode reclamar nada, não é? O trovador tem que se contentar com a sua posição. Uhum. E por isso eu vou aqui criar cantigas à maneira dos provençais, em que eu vou estar aqui muito sossegadinho, na minha posição de vassalo, e claro, estamos a falar de um rei, atenção, portanto isto é tudo uma encenação que é dada
para, enfim, roubar a força que o fenómeno tinha em contexto senhorial e com isso domesticar esses impulsos que essa classe demonstrava. E como é que ele faz isso com as cantigas de amigos, já agora? Porque, quer dizer, se ele vai cantar à maneira de Provençal, e nós até mencionámos precisamente esse cantar no episódio Sim. sobre o cantar de amor, não é? No fundo vai despir de toda a roupagem, aí sim podemos dizer autóctone, porque é aquela que é desenvolvida em ambiente galego-português, que é dada ao cantar de amor, uma perspectiva diferente, porque não está a representar aquele serviço social que temos no caso do sul de França. Então como é que ele vai fazer isso com o cantar de amigo? Ou por outra, se calhar deveríamos reforçar alguns elementos essenciais do cantar de amigo, nomeadamente o domínio do amigo sobre a relação. Não é? Porque tu mencionaste ainda há pouco precisamente isso, quer dizer, por exemplo, muitas vezes é o encontro ao qual o amigo falta, não é? Mas o amigo falta porque quer, ou não? Sim. Inicialmente o amigo falta porque quer, não é? No seio dos grandes senhores, o amigo faz o que quer daquela relação. Ao retirar esse poder do amigo, ao colocá-lo muitas vezes ao serviço do rei, dizendo que a falta ao encontro, na verdade, não é culpa deles, é culpa das circunstâncias, ele está a voltar a entregar o poder da relação, à figura feminina, no sentido de que não é que entrega o poder da relação, mas retira-o. Retira o poder da relação da figura do amigo. Não é o amigo que decide faltar ao encontro, ele falta por culpa das circunstâncias, ou porque se saiu para uma guerra, ou porque está preso ao serviço do rei, e portanto essa domesticação é feita retirando o poder de decisão que o amigo tinha conquistado com a criação do género. E, portanto, quer nas cantigas de amor, quer nas cantigas de amigo, procura-se, obviamente, domesticar esses impulsos. E a partir de Dom Dinis, antes disso também, mas acho que a partir do momento que o fenómeno trovadoresco é absorvido pela corte régia, deixamos de poder falar em questões sociais e passamos a falar efetivamente na exploração do texto literário em si. Porque depois, na verdade, os melhores textos, as melhores cantigas de amigo que nós temos, ou algumas das melhores cantigas que temos, são de trovadores que estiveram afetos às cortes reais e que exploraram aquilo que era a dimensão simbólica dos cenários em que as cantigas se desenvolviam, dos elementos que eram aflorados, e aqui começamos a ter efetivamente a literatura pura, desprovida dessa funcionalidade sociológica que tinha inicialmente e com isso, não é? Funcionando por si, funcionando como um fenómeno efetivamente literário, agora sim. E eu ia-te perguntar uma coisa que, enfim, porque estava agora aqui a pensar nos primeiros textos trovadorescos, eu já assumi isso em relação ao cantar de amor. Eu gosto muito dos primeiros textos, por algum motivo. As primeiras expressões são aquelas que me atraem sempre mais a atenção. E estava aqui a pensar precisamente que é isso que acontece, portanto, o domínio do amigo explícito, ou por outra, o amigo realmente não gosta dela, não é? Ou, enfim, gosta, mas ela gosta muito mais dele do que ele dela, porque é o caso do Bernal de Bonaval, não é? Que tem aquele ciclo de cantares em que ele começa por ter um cantar de amor lamentando-se porque tem que ir a Bonaval, não é? E depois coloca o cantar de amigo na voz da amiga que está em Bonaval, toda feliz porque o seu amigo está a chegar. E ele, na verdade, não quer ir, porque ele gosta de outra, não é? Portanto, e claramente dá para ver isso. Mas eu vou aproveitar a referência ao Bernal de Bonaval para colocar aqui também outra questão. É que, quando nós estivemos a falar sobre os cantares de amor, referimos que, na verdade, tanto quanto se sabe, o cantar de amor é exclusivamente
praticado pelos trovadores, ou seja, por membros da nobreza. O cantar de amigo, desde da sua origem, porque o Bernal de Bonaval não era nobre, é também feito por jograis, ou seja, executantes de música, que depois também em alguns casos são produtores de música e de texto, mas que não pertencem à nobreza. Porquê? O género era um género menor, considerado um género menor. Porque é que achas que temos jograis a fazer cantares de amigo, uma vez que o cantar de amigo, como tu disseste, na sua origem, reflete um desejo de ascensão social? Será que esses jograis também queriam ascender socialmente, casando com uma mulher nobre? É um bocado provocadora a pergunta. Essa é uma pergunta, assim, difícil de responder. Efetivamente, ali, quando falamos aqui da segunda geração de trovadores galego-portugueses, temos quer trovadores que pertencem à nobreza, como trovadores ou jograis que não pertencem. E o Bonaval é um deles, não é? Ele que está inserido neste grupo que implantou aqui a canção trovadoresca em território galego-português. O que eu acho que acontece é que havia uma identificação com aquilo que era veiculado pelo cantar de amigo por parte destes jograis. Temos, inclusivamente, alguns temas que são temas, por exemplo, Bernal de Bonaval vai buscar, apesar de não ser nobre, ele revela um conhecimento literário que não era expectável em alguém da sua condição. Então, além de ser ter estas características que tu já enunciaste, que são comuns ou a quase todo o corpus do cantar de amigo, há vários subgéneros, portanto, que depois que se individualizam e dão características específicas a subgrupos. Podias falar um pouco desses subgéneros, quais são as características, como é que eles são definidos? Então, há aqui algumas cantigas, não são a maioria, mas que veiculam ou que se podem enquadrar dentro de um subgénero mais específico, e muitos deles com influência transpirenaica. Por exemplo, temos a presença de pastorelas nas cantigas galego-portuguesas. A primeira delas, se não me engano, e a primeira vez que o termo até surge em contexto galego-português é num poema de Pedro Amigo de Sevilha. E a pastorela é um género poético de origem provençal que descreve o encontro amoroso entre um cavaleiro e uma pastora. Estes textos normalmente têm um caráter narrativo, portanto não temos um eu lírico que logo no início assume a voz. É um texto narrativo que introduz um diálogo entre estas duas personagens, não é? O cavaleiro e a pastora. Normalmente temos uma situação em que o cavaleiro tenta seduzir a pastora e esta vai respondendo com alguma perspicácia. Mas as pastorelas galego-portuguesas que conhecemos, temos também Dairas Nunes, João Aires Santiago, Dom Dinis, normalmente têm aqui um caráter híbrido, porque não seguem exatamente aquele que é o modelo provençal, nomeadamente no que diz respeito à ordem de entrada das vozes no texto. Em relação a isso da pastora, nas pastorelas occitânicas, a pastora fala, intervém, ou isso é uma exclusividade do cantar galego-português? Porque aí sim está muito mais próximo do cantar de amigo, não é? Termos a voz da pastora. Olha, não sei responder a isso. Ok, pronto. Espera aí. Não sei se das pastorelas occitânicas a pastora fala ou não, por acaso não sei. Ok. Depois também eu acho que também há uma questão, é que pastor e pastor não tinha género masculino e feminino, não é? Era daquelas Sim, é como senhor, não é? Também tem o significado de jovem, não é? Nós temos cantares em que aparece a referência a pastor. Estou aqui a pensar no caso do João Soares Coelho, que usa o termo pastor para descrever a mulher amada, que na verdade é um bocado subversivo o cantar que ele faz de amor, porque não vai buscar uma mulher de alta extração, enfim, não importa. Mas, portanto, também há este jogo, na verdade, porque a pastor não é necessariamente aquela que está a guardar o gado, não é?
Não, não, pelo contrário, e é isso que torna estas cantigas de caráter também híbrido, é porque temos na posição de pastor alguém de uma condição social superior, alguém que seria, que não seria normal encontrar naquela situação. E, naturalmente, há aqui um caráter subversivo que os próprios trovadores procuram imprimir às suas composições. De caráter subversivo esse que podemos encontrar em composições mais ou menos semelhantes, por exemplo, de Camões também, em que temos figuras femininas que são descritas à forma de Petrarca, mas que estão num ambiente que é o ambiente de campo, não é? Por exemplo, a Leonor, não é? Que vai à fonte, também é uma mulher que está deslocada daquilo que é, que tem qualidades que a fazem deslocar-se daquilo que é o meio em que está inserida. E é só ver, fui verificar a questão da pastorela occitânica e sim, é pastor fala. Pois, portanto também é dialogada, sim. Ok. Pois eu não tinha a certeza, não conseguia, não posso estar a dizer. Não tem mal, não tem mal. Também não sei se são todas, mas a do Macrabuco eu acho que é a primeira e a mais conhecida, sim. Ok. Sim. Então temos o género. Os outros géneros. Temos o género da pastorela, mas se calhar até nem é o género mais recorrente dentro do cantar de amigo, ou é? Não, temos outros que são mais recorrentes, como por exemplo a cantiga de Romaria ou a bailada. A bailada não é que hajam muitos exemplos, mas os exemplos que existem são exemplos muito paradigmáticos, em que até existe aqui algum diálogo entre trovadores que retomam o texto de outros. Refiro-me aqui ao Aires Nunes, por exemplo. A cantiga de Romaria é caracterizada por esse cenário de peregrinação, não é? De peregrinação religiosa a uma romaria, e normalmente a romaria é uma desculpa para um encontro amoroso, não é? A mulher vai à romaria para se encontrar com um amigo, não é que ela vá porque vai rezar. Aliás, aquela cantiga em que a mãe diz que para ela fingir que vai à oração, é uma cantiga de romaria, não é? Em que ela pede à filha que vá ter com o amigo, mas que finja que vai rezar, que é para não haver falatório ali à volta. E portanto, a romaria é uma desculpa para o encontro amoroso. Há muitas cantigas em que a própria ermida, por exemplo, é o cenário do encontro amoroso. E muitas vezes, neste caso, já não é propriamente a deslocação, a romaria, não é o caminho que se faz, a peregrinação até à romaria, mas já há a presença da figura feminina num espaço, normalmente um espaço isolado, para ir ao encontro do seu amigo. No que diz respeito à bailada, a bailada é um género que também é praticado, um subgénero que também é praticado, mas que tem que ser lido de forma simbólica, não é? Porque aqui o motivo do baile é um motivo que procura representar aquilo que é o contacto íntimo entre os amantes. E, portanto, o motivo do baile é um motivo erótico, não é? Um motivo erótico nas cantigas de amigo que representam esse contacto entre a amiga e o amigo, ou esse potencial contacto, como é o caso da famosa bailada de Aires Nunes, que já referimos aqui, em que a figura feminina, e atenção, Aires Nunes é um trovador que preconiza o amor feliz e, portanto, a figura feminina já não está à espera do seu amigo, mas não está angustiada, pelo contrário, está bastante entusiasmada e convida todas aquelas que participam deste entusiasmo a juntarem-se ao baile. Sim, e temos também até o baile nas ondas do Martim Codas, que é talvez dos lugares mais conhecidos. Exatamente. Não é? Quer dizer, bailar nas ondas se junta ao baile e se junta ao movimento das ondas para ainda... É extremamente, enfim... Sugestivo, não é? Sugestivo. Mas isso também se calhar já casa aqui com talvez outro género, não? É o motivo As marinhas. Exatamente. As cantigas marinhas, sim, aquelas que têm como cenário, não é? O cenário marítimo. E neste caso, as cantigas marinhas podem ser, no caso do Codax, tanto símbolo símbolo erótico, como podem juntar-se a fazer parte de um cenário que pretende dar conta daquilo que é a sintomatologia da figura feminina, no caso, por exemplo, do cantar do Mendinho, o único que nos chegou, em que temos o motivo das ondas, não é? O cedia meu na ermida de São Simeão, cercaram-me as ondas que grandes são, e portanto as ondas que vão aumentando de tamanho à medida que o desespero da figura feminina
também aumenta. E, portanto, agora já estou aqui a falar dos elementos da natureza, não é? Pois, mas era para aí que nós também estávamos a encaminhar. E falta também falar das albas, não é? Que são as cantigas da manhã. As albas, sim, que descrevem aqui, a alba é a típica cantiga que descreve a separação dos amantes já depois do encontro amoroso ao amanhecer. Portanto, o tema central aqui é a despedida do amigo e da amiga que, subentende-se, passaram a noite juntos. E, portanto, ele tem que partir antes que o dia amanheça para não ser visto. E, portanto, também há aqui uma dimensão erótica, naturalmente na alba, porque subjaz que há aqui um encontro que já foi consumado. Reconduzo à pergunta que já estava aqui a surgir então, no meio desta conversa, que é a questão da natureza. Os elementos naturais são fundamentais para a construção imagética das cantigas de amigo, para a alusão simbólica à relação amorosa entre a amiga e o amigo, e portanto eu pedia-te que falasses um pouco mais, aprofundasses um pouco mais estas ideias que eu aqui tracei e também falasses um pouco de quais são esses elementos naturais mais habituais e o que é que representam. Sim, já vimos alguns, não é? Já falamos do mar aqui um bocadinho, da... mas há um que ainda não falamos que é muito importante. Qual é? O cérebro. O cérebro, mas eu sei por um caso também um bocado específico. Eu sei, mas toda a gente gosta. Quer dizer, eu gosto. Eu gosto de falas todas também, a verdade é. Eu sei, o cérebro do monte. Sim, que anda lá a volver e pronto. Sim, mas temos a questão da água, não é? Temos vários elementos naturais. Os ramos, as aves. Eu, se eu puder, vou deixar aqui só uma chega, é que, enfim... Uma experiência pessoal. Eu estive no verão passado, estive de férias na Galiza, nas Rias. Também podemos pôr um link para isso. Sim. Isto a propósito do cantar único do Mendinho, não é? Porque ele coloca, portanto, a amiga na ermida de São Simeão, que é no meio da Ria de Vigo. Aquilo portanto... É bastante visível como é que é a Ria de Vigo e que certamente já era assim na Idade Média. E aquilo que eu pensei quando estava de férias, portanto, que ele é basicamente um lago, na verdade, de água salgada, não é? Quer dizer, não há ondulação nenhuma. Eu acho que os barcos fazem mais ondulação do que propriamente o mar. E ocorreu-me o seguinte, quer dizer, para quem nunca nadou, qualquer agitação já é uma tempestade. E eu acho que isso reforça a ideia do Mendinho, não é? Para quem nunca amou, não é? Qualquer agitação amorosa já é o fim do mundo. Portanto, eu acho que isso ainda reforça a imagem de adolescente até, da amiga, não é? Quer dizer, que nunca não tem experiência amorosa. Portanto, é o fim do mundo e vai morrer, não é? Vai morrer de amor. Muito dramático. Porque aquilo abanou um bocadinho, não é? Eu acho que... Mas isso se calhar dá para perceber. Morreu por amor como o outro que morre queimado, não é? Exato, morre queimado. Esta não morre queimada, morre afogada. Esta morre afogada de tanto amor. Mas a verdade é essa. Dá para perceber que o mar tem aqui não está a representar só o mar, está a representar muitas outras coisas. No caso, por exemplo, do Mendinho, que é dos cantares mais conhecidos, também tem aqueles ecos da tradição bíblica, por causa de vários salmos em que se menciona o mar, vários episódios em Pode levantar as ondas. Exatamente. Portanto, há aqui, e mesmo até no Novo Testamento, São Pedro e o mar, portanto, o barco em que ele encontra Cristo, portanto, no episódio em que eles estão no barco e Pedro vai ter com Cristo andando sobre as águas agitadas, quer dizer, há muito por onde se pegar, mas o Mendinho não é o único a usar o mar nas cantigas, não é? Qual é o potencial deste mar, então? Não, o Mendinho não é o único a usar o mar. Volto aqui só um bocadinho atrás, só para dizer que a forma como a influência, como a natureza é analisada, por exemplo, a nível do ensino secundário, é uma forma mesmo muito simplista. E é um dos temas principais, atenção, porque nós pede-se aos alunos que falem sobre a funcionalidade da natureza no seio das cantigas de amigo, não é? E o que é que os manuais abordam? A natureza como confidente, a natureza como reflexo do estado de espírito do sujeito poético e a natureza como cenário do encontro amoroso. E, portanto, fala-se sobre isto e acabou. Ora, a natureza é muito mais do que isto. É preciso, é claro que
Pronto, no 10º ano a capacidade inferencial dos alunos ainda não está propriamente desenvolvida. Mas acho que não se quer é que os alunos pensem em coisas marotas. Possivelmente, porque na verdade aqui os elementos simbólicos naturais têm todos potencialidades eróticas, não é? Pá, e era o que fazia todo o sentido dada à idade dos alunos, não é? Mas, Pois, pronto. eu acho que eles iriam gostar muito mais de perceber que o cervo do monte a mexer nas águas é o amigo a mexer na amiga. Claro que sim, claro que sim. Tal como pensar que romper o brial não é só romper o brial. Pois é, como é que Não é? é? Romper o brial implica aqui um contacto. Rasgar contacto entre um a véu figura qualquer, feminina e não o é? amigo. Exato. E portanto, agora retomando aqui a questão do mar, efetivamente, no ciclo de cantigas de Martim Codas, efetivamente o mar tem uma potencialidade simbólica claramente erótica, representando aqui, não é, os movimentos, os movimentos típicos do encontro amoroso Até entre do ato a figura sexual, feminina. muitas vezes, não é? Muitas vezes Claro é que sim, isso o ato que sexual em si. a natureza. Estava a tentar usar o eufemismo, mas sim. Sim, mas O ato sexual muitas em si. destas cantigas, nós referimos aqui alguns ciclos, curiosamente todas de autoria de Jograis, não é? Mas também talvez por coincidência, e são das mais conhecidas, o Pero Miogo, o Martim Codas, o Mendinho, enfim, o Mendinho também não sabe muito bem quem é, mas não importa, que no fundo estão a descrever o percurso da amiga até ao encontro amoroso, a consumação física desse encontro amoroso. Portanto, a natureza não está ali a assistir, a natureza Claro é que uma não, forma claro que de não. descrever veladamente aquilo que está a acontecer, não é? Claro, é uma forma de se dizer simbolicamente o que não se pode, o que não se quer dizer, não é que não se possa, porque os trovadores exploravam a linguagem obscena no seio das cantigas Pois, mas de isso é escárnio. Mas no seio das obscenidade. cantigas, obscenidade, Pois. aqui não é obscenidade, não é? Aqui falamos de erotismo. E portanto aqui fica bem e é bonito utilizar aqui a natureza e vários símbolos, desde não só o mar, como as fontes, os rios, as aves, não é? Que vão aqui assumir, por exemplo, até a própria voz feminina, as flores e vários tipos de flores, vários tipos de árvores que vão aqui remeter para esse momento, esse momento em que a figura feminina estará apta, né? Ou tanto a figura feminina como a masculina estarão prontos para o encontro amoroso. Basicamente, como uma expressão em inglês, the birds and the bees, não é? As abelhas e os passarinhos, como se dizem em inglês, the birds and the bees, não é? Aquela conversa sobre a primavera, Claro. sobre este... Está tudo a fluir. Está tudo a florir, está tudo disponível, as abelhinhas andam ali de flor em flor a espalhar pólen. Acabou-se o inverno, a gente tira aquela roupa pesadona dos casacos, dos cascóis. E tanto que até o cervo vem mexer na água. O ser vai ali remexer naquela pureza toda, não é? E sim, pronto, temos aqui estes elementos naturais, não só não animados como animados, não é? Os próprios animais representando aqui quer a figura feminina, quer a figura masculina, com os seus elementos fálicos, não é? Que dão nota da sua masculinidade, a remexer ali naqueles elementos que representam a fecundidade, que representam a capacidade de gerar vida, porque a água, sobretudo a fonte, não é? A fonte, a água, que é de água doce, é aquilo que gera vida e há uma conotação simbólica ancestral. Aí sim, se calhar podemos falar das tradições muito arcaicas, que não são exclusivamente galego-portuguesas, né? São quase universais, quase arquetípicas do símbolo da água associada à mulher, até por causa de várias coisas que têm a ver com a fertilidade, a gravidez e o parto, a água doce, a água salgada, as suas funcionalidades e a sua associação sempre ao corpo feminino, quer em estado pré-conceição, pós-conceição, quer dizer, há aqui todo um universo a explorar do ponto de vista simbólico, mas que na verdade, e tu já mencionaste isso vagamente, no ensino é deixado praticamente de fora, não é?
Sim, quer dizer, é aquilo que é mais interessante nestas cantigas, é aquilo que é deixado de fora. Claro que isso contribui para a ideia que se tem da poesia trovadoresca quando saímos do ensino secundário, não é? Se nós estamos a aproveitar. É certo, são muito poucos os textos que são dados e dá-se uma importância curta, mas mesmo dentro dessa dimensão que se dá à poesia trovadoresca, se ela fosse bem explorada, é óbvio que certamente os alunos achariam muito mais interessante do que a forma como ela é abordada neste momento. Sim, Está bem. pronto, acho que o panorama que te traçaste é muito importante e também já falaste um pouco de como é que esta poesia tem sido estudada e percebida em âmbito do ensino secundário, mas ela também tem tido impacto na literatura portuguesa posterior. Já falaste um pouco do Camões, já deste aí um indício de haver aí algumas imagens comuns, não necessariamente uma relação direta, mas umas imagens, umas proximidades imagéticas. Eu perguntar-te-ia então agora qual seria, se há de facto algum impacto desta poesia na literatura portuguesa posterior, ou se não quiseres transcender fronteiras, falar um pouco outra vez da tua tese e referir alguma coisa em ambiente castelhano. Sim, antes de mais, o Cancioneiro da Biblioteca Nacional e da Vaticana conservam alguns exemplares de cantigas, a que nós chamamos espúrias, que já são do início do século XV e que utilizam aqui formas linguísticas que estão ausentes das cantigas medievais e que são nitidamente posteriores à época trovadoresca. E, portanto, isso já parece-me ser um indício de que o imaginário trovadoresco ainda perdurou para além de meados do século XIV. Estas cantigas, para além dessa ausência de algumas formas linguísticas, como são, por exemplo, os substantivos uniformes, já não se falava em senhor, mas em senhora, têm também estruturas formais que já seguem o esquema do vilancete renascentista. E, portanto, já há aqui os próprios cancioneiros preservam cantigas que já são testemunhos dessa recepção do fenómeno trovadoresco. Durante o século XV, na verdade, essa recepção deu-se mais em território castelhano. Logo a seguir aqui ao declínio do movimento trovadoresco, continuaram-se a ouvir ecos da linguagem trovadoresca em Espanha, não é? Nomeadamente no Cancioneiro de Baena. Em Portugal, alguns autores quinhentistas exibem alguns vestígios trovadorescos nas suas poéticas, mas não podemos dizer que haja uma influência da poesia trovadoresca. O Camões, por exemplo, António Ferreira, Sá de Miranda, enfim, tem alguns vestígios, mas não é uma linguagem, não é aquele tipo de influência que possamos reconhecer como efetiva. Não podemos falar de uma intertextualidade, de um hipotexto, de um hipertexto, não é? Mas, em Portugal, o fenómeno trovadoresco ganhou importância com o passar dos séculos, não é? Com a chegada do romantismo, naturalmente. Sim. Na verdade, nós tivemos isto esquecido durante séculos, até porque os cancioneiros esquecido, sim. Não estavam disponíveis. Não estavam cá, quer dizer, foram copiados. Sobrevivem as cantigas de Amigo porque um humanista italiano se lembrou de as copiar, senão não tínhamos nada disto, não é? Só tínhamos o Cancioneiro da Ajuda, que tem os cantares de amor, mas não tínhamos as cantigas de Amigo. Portanto, dá para perceber que aqui, durante o século XV, XVI, provavelmente não havia interesse. Enfim, também, lá está, não sobreviveram testemunhos, não é? E isso é a grande questão que nós temos sempre que ter em conta. Mas a verdade é que o que sobreviveu fora de Portugal, praticamente, sempre, não é? Sim. E alguns fragmentos galegos. O interesse não foi efetivamente, não se deu em território português. E podemos falar quase de uma ausência, não é? De vestígios das cantigas de Amigo, da poesia trovadoresca, no geral, entre o século XVI e o século XVIII, XIX. Só com a descoberta dos cancioneiros, quando eles foram efetivamente descobertos e quando se começaram a estudar os cancioneiros, e estamos também aqui em pleno século XIX, não é? Com o movimento romântico que olhava para a Idade Média, que tinha um especial atração pela Idade Média, porque como berço da nação, e também pertence ao
romantismo, esta ideia de nação então criada, não é? E olhando-se para estes textos como aqueles que estavam na base daquilo que é a cultura portuguesa, apesar de eles não terem estado presentes durante esta evolução da cultura portuguesa até esta altura, em Portugal, naturalmente. Essa descoberta fez com que, enfim, numerosos autores desta altura começassem efetivamente a ter esta influência marcada na sua produção. Falamos de, por exemplo, António Nobre, o Afonso Lopes Vieira, não é? Com o seu saudosismo. Falamos também, mesmo depois do romantismo, o cantar, a poesia trovadoresca, especialmente os cantares de amigo, Pois. especialmente os cantares de amigo, e isto é preciso ressalvar, começam a estar presentes nitidamente, e há aqui há mesmo quase a citação e a utilização de textos medievais, nomeadamente Dom Dinis, que são provavelmente os mais parafraseados, né, e os que são alvo de apropriação e transformados durante, enfim, todos aqueles movimentos literários que se seguiram, o neorrealismo, o simbolismo, todos esses, há marcas efetivas da presença das cantigas de amigos, especificamente, nesses movimentos. Até no modernismo, não é? Não, desculpa, Carla, eu ia só acrescentar que eu e a Mariana gravamos um episódio sobre a influência da lírica trovadoresca nos cantautores de intervenção, portanto... Exatamente, na música de intervenção. E portanto, podem ir ouvir, se não ouviram, podem voltar a escutar e nós falámos um pouco sobre isso, sim, até porque... Só nessa geração, mas sim. Sim, só nessa geração, mas de facto, quero dizer, e era isso que eu ia comentar contigo, em relação ao cantar de amigo, porque nós lemos, por exemplo, um Ária dos Santos ou uma Natália Correia, que usam o cantar de amigo, mas usam-no quase como se o cantar de amigo fosse o texto, vou usar aqui o anacronismo, porque é uma perspectiva anacrónica, fosse o texto feminista, que não é. Não é? Porque há um pouco essa imagem, né? Quer dizer, usar o cantar de amigo como se o cantar de amigo fosse uma expressão do desejo feminino. Claro que depois a arte de um e outro, até mesmo porque o Árias dos Santos, enfim, também usa bastantes elementos do cantar de amigo, enfim, colocando-se também na posição da amiga, mas isso já tem outras questões, a desfazer a heteronormatividade do cantar de amigo, mas os dois, no fundo, apenas 2 exemplos, aquilo que estão a fazer é reapropriar e tornar o cantar que estão a fazer no oposto daquilo que ele era. Que era o que os trovadores faziam. Mas que no fundo é o que ele diz. Que há uma onda, nomeadamente no Brasil, que defende, eu deparei-me com isso há pouco tempo, que as cantigas de amigo são efetivamente escritas por mulheres. Mas... Que não era possível, que defende que não era possível que um homem conseguisse perceber aquela dimensão erótica, que se conseguisse perceber tão detalhadamente o mundo feminino. Mas a verdade é que o cantar de amigo... acontece. Acredito, mas a verdade Há é que... Pois acredito. Há teses sobre isto. A questão é que eu acho que o cantar de amigo, aquilo que mostra, a amiga... tem a profundidade de um charco de água, quer dizer, ela não tem profundidade nenhuma, a existência dela, não percebo como é que pode ser lido como um texto feminista a partir do momento em que a mulher, a existência dela resume-se a: o amigo vem, estou feliz, o amigo vai, não estou feliz, estou aqui disponível para ele o tempo todo, quer dizer, ela não tem mais nada, não há mais nada nela, não é? Acho que é um sinal dos tempos em que temos que encontrar vozes efetivamente femininas em tudo, não é? Quando não existe. Mas já agora estava a falar das músicas de intervenção, também conhecem aquela do GNR, não é? A Pronúncia do Norte, que retoma aqui a cantiga do Mendinho, na voz feminina. Exatamente, na voz feminina. Efetivamente na voz feminina. E sim, pronto, esta influência vem até aos dias de hoje, naturalmente. O próprio Fernando Pessoa retoma aqui o cantar do Verde, o cantar do Verde Pino, quando, no poema dedicado a Dom Dinis, não é? Refere-o. Exatamente. E refere a voz feminina, e refere o Verde Pino que responde à voz feminina. E portanto, esta influência a partir do século XVIII
por mais estranho que possa parecer, foi a partir daí que efetivamente podemos falar da presença da lírica trovadoresca em textos de outros autores portugueses. Portugueses e, claro, também convém Galegos. não é? Porque Sim. até, Galegos. e depois E galegos, com uma sim, funcionalidade naturalmente, diferente, porque no caso da Galiza, e nós na conversa com a Letícia Irim comentamos, não é, o impacto ou o facto desta literatura medieval ser praticamente a literatura que existia em galego até ao século XIX, até ao romantismo, portanto são heranças diferentes, mas a verdade é que em ambos os casos é a partir do século XIX que no fundo renasce o interesse pelo cantar trovadoresco e sobretudo o cantar de amigo que é quase descoberto nesta altura, na verdade, não é? Sim. Foi uma coincidência, não é? É uma coincidência que tem a ver com o nacionalismo e a identidade, claro, essas coisas todas, não é? Sim, e a descoberta uma coincidência com muita fortuna a partir daí, para a poesia trovadoresca. E para a música e para... Sim, no geral, sim. Estamos então a chegar ao fim deste episódio e deixávamos-te com uma última pergunta, que é: qual é o teu cantar de amigo preferido? Quais são? Ou quais são? Mas uma seleção. Qual ou quais e porquê, não é? Não podes dizer assim só. Eu vou aqui referir uma alba do Nunes Fernandes Tourniol que eu acho belíssima, que é Levado Amigo que Dormi das Manhãs Frias, e este texto é absolutamente delicioso, não é? E temos aqui a figura da ave, que é representar a figura feminina, e a forma, mas a certa altura nós nem percebemos quem é que representa o quê, se é a ave que representa a figura feminina, se é a figura feminina que representa a ave. Portanto, há aqui um jogo lexical muito interessante. A cantiga começa: Levado amigo que dormi das manhãs frias, todas as aves do mundo de amor diziam, lê de Mandeu. Levado a mim que dormides das frias manhãs, todas as aves do mundo de amor cantavam, lê de Mandeu. Todas as aves do mundo de amor diziam, do meu amor e do vosso em mente haviam, lê de Mandeu. Todas as aves do mundo de amor cantavam, do meu amor e do vosso em mentavam, lê de Mandeu. Do meu amor e do vosso em mente haviam, vós lhe escolhestes os ramos em que se iam, lê de Mandeu. Do meu amor e do vosso em mentavam, vós lhe escolhestes o ramo em que pousavam, lê de Mandeu. Vós lhe escolhestes o ramo em que se iam e lhe ficastes as fontes em que bebiam, lê de Mandeu. Vós lhe escolhestes os ramos em que pousavam e lhes ficastes as fontes o se banhavam, lê de Mandeu. É engraçado porque tu mencionaste o GNR terem usado o Cantar do Mendigo, mas também certamente o Rui Reininho conheceu, claro, este Cantar do Tourniol, porque ele, na música, na pronúncia do Norte, ele menciona, portanto, precisamente, tu lhestes os ramos onde pousavam. Sim, as duas. Portanto, são as duas. Sim. Não é? Sim, sem dúvida. Eu vou só mencionar uma outra cantiga que é um híbrido entre uma cantiga com tom moral e uma cantiga de amigo. Aliás, a única coisa que torna esta cantiga uma cantiga de amigo é o refrão. O refrão, e é uma cantiga de João Eiras Santiago, muito conhecida, não é? Que é Todas as Coisas do Mundo Eu Vejo Partir, que fala aqui sobre o tema da mudança, em que o sujeito poético feminino refere que tudo no mundo muda, tudo menos o seu amor, a sua confiança no amor do amigo. E portanto, acho esta cantiga muito, muito, muito bonita mesmo. Podes ler. A cantiga é: todas as coisas eu vejo partir do mundo, em como soiam ser, e vejo as gentes partir de fazer bem que soiam, tal tempo nos vem. Mas não se pode o meu coração partir do meu amigo de me querer bem. Pero que homem parte o coração das coisas que ama, per boa fé, e parte some da terra de onde é, e parte some do grande prol tem. Não se pode partir o coração do meu amigo de me querer bem. Todas as coisas eu vejo mudar, muda-se os tempos e muda-se o al, muda-se a gente em fazer bem ou mal. Mudam-se os ventos e todo outro rei, mas não se pode o coração mudar de meu amigo de me querer bem. É engraçado porque temos muda-se os tempos, mudam-se as vontades. Estava a pensar nisso. Esse tópico que é, mas que já vem da tradição clássica também. E é engraçado. E do Eclesiastes. Exatamente. Mas é engraçado aqui também porque tu tinhas mencionado
perspectiva positiva sobre o amor do João Eiras de Santiago, Claro que e sim. é isso que ele está aqui a dizer, não é? Então, e tu, Joana, qual é que escolhas para... Vou escolher uma cantiga curta do João Zorro, que se chama Em Lisboa sobre o Mar, e eu gosto desta cantiga por várias razões. Em primeiro lugar, porque é uma subversão do princípio da cantiga de amigo, portanto, em termos formais, ela respeita o... É um cantar de amor? Formalmente tem refrão, etc, etc, portanto encaixa no modelo formal da cantiga de amigo, mas a voz que ouvimos é uma voz masculina, não é uma voz feminina, e portanto o refrão o trovador aqui dirige-se à senhor, portanto ele está a utilizar o esquema rimático e o modelo formal da cantiga de amigo, mas verte um conteúdo de amor nesta cantiga. Depois gosto porque ela também inicia uma tradição que também se manifesta ao longo de toda a literatura portuguesa, em muitos casos na música portuguesa, que é uma cantiga sobre a cidade de Lisboa. Depois vamos ter isso no século XX, ao longo do tempo, etc, etc, não vou agora entrar por aí. E gosto por uma terceira razão, é que este texto foi usado e foi reescrito por uma poeta que eu gosto muito, que é a Fiamma Paz Brandão, no contexto da guerra colonial, e ela transforma esta cantiga numa resposta, uma recusa ou uma reflexão sobre a partida do amigo para a guerra colonial. Portanto, as barcas novas são as barcas que partem para a guerra em África, no poema da Fiamma, e aqui, nitidamente, estas barcas são uma espécie, vocês dirão melhor, uma espécie de oferenda que simbolizam o amor do trovador pela senhora que ele louva. Eu vou então ler. Em Lisboa, sobre o mar, barcas novas mandei lavrar, ai, minha senhora valida. Em Lisboa, sobre o Alês, barcas novas mandei fazer, ai, minha senhora valida. Barcas novas mandei lavrar, e no mar as mandei deitar, ai, minha senhora valida. Barcas novas mandei fazer, e no mar as mandei meter, ai, minha senhora valida. Realmente é mesmo interessante, porque o ai, minha senhora valida é que estraga aqui um bocado a ideia. É a dissonância. É dissonante, porque é expectável que isto fosse um cantar de amigo, não é? Acho que se calhar a primeira vez que se escutou a primeira, quem ouviu quando esta cantiga era, não é, cantada, até chegar ao refrão, esperar-se-ia que depois falasse a amiga e dissesse, ai, meu amigo, qualquer coisa, não? E depois chega ali, amigo, que eu sou. Sim, ali e destrói completamente. Depois também tem esta referência às barcas que ocorre noutras cantigas, a referência ao mar, que também já falamos aqui um pouco. Acho que é tão pequena e tão com tanto conteúdo, acho muito giro. Bem, eu assumo que tenho várias cantigas. Tens dificuldades em escolher. Tenho uma terrível dificuldade em escolher, porque há tantas cantigas de amigo que eu gosto, na verdade. Mas, enfim, e vai ser com pena minha. Vou reduzir-me a uma. Houve várias que nós mencionamos aqui, os ciclos, até porque para mim escolher uma é difícil. Não vou repetir a do Mendinho, que todos certamente conhecem, ou que é das mais conhecidas. Não vou, porque acho que tirar dos ciclos um cantar de amigo como o do Bonaval, ou do Pero Miogo, ou do Martim Codas, tirar uma daquelas cantigas do ciclo, para mim perde um pouco da beleza. Mas dedicado no fundo a este nosso encontro, eu escolhi uma bailia do Eiras Nunes, que também tem uma versão do João Zorro, mas uma vez que a Joana leu o João Zorro, eu agora leio a versão do Eiras Nunes, porque eu acho que esta cantiga é muito adequada a este nosso momento. Então, bailemos nós já todas três, ai amigas, só aquestas avelaneiras frolidas, e quem for velida como nós velidas, se amigo amar, só aquestas avelaneiras frolidas e verá bailar. Bailemos nós já todas três, ai irmanas, só aqueste ramo destas avelanas, e quem for louçana como nós louçanas, se amigo amar, só aqueste ramo destas avelanas verá bailar. Por Deus, ai amigas, mentral não fazemos, só que este ramo frolido bailemos. E quem bem parecer, como nós parecemos, se amigo amar, só que este ramo, só que nós bailemos, verá bailar.
As três As amigas. três amigas que bailaram neste episódio. E agora estamos todas inspiradas para o amor, não é? Sim. É a primavera que está a Sim. chegar. Pronto, vamos terminar então. Eu queria agradecer-te muito, Carla, ter estado aqui hoje connosco. Nós, por nossa parte, eu e a Mariana, despedimos-nos com amizade. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigada a todos que nos estão a ouvir. Obrigada, Carla, mais uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até à próxima. Obrigada eu pelo convite. Tum, 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 tum. Tum, tum. Tum, 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 tum. Glosa ordinária.